E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 37 de Jinx, né, que é o pré-momento, o dia anterior àquela luta que o Jae-kyun foi até os Estados Unidos para participar, que depois daquelas notícias que saíram sobre ele, eles marcaram uma luta contra um outro grande lutador, só que de uma categoria mais baixo, para ele provar que ele continua sendo melhor. Claro, antes da gente falar o capítulo, deixa eu te lembrar que o like no vídeo é muito importante porque ajuda bastante no engajamento dele. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, né, para não perder nenhum dos próximos vídeos. E claro, já me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutono em todas elas, e fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo desse vídeo, para poder comentar, discordar ou concordar comigo, porque o legal da gente estar fazendo esse tipo de vídeo é poder trocar essa figurinha. Então agora vamos falar então sobre o que acontece no capítulo 37 de Jinx. O capítulo já começa então com a gente com a perspectiva do Kindan, né? E eles viajaram para os Estados Unidos e o mundinho da luta, ele tá super movimentado por causa desse anúncio da luta do Jae-kyun contra aquele outro campeão que eu esqueci o nome. Então os repórteres esportivos, a mídia, tá tudo fazendo muito barulho em relação a isso, né? Mesmo o Jae-kyun sendo da Coreia, chama tudo muita atenção. O Kindan assiste aquilo tudo de perto e nesse momento vê como ele chama atenção, como as pessoas criam expectativa nele, né? E como, mesmo em meio, ele teve que passar aquele trabalhão para perder muito peso para participar dessa luta, ele teve dias exaustivos, muito treino, e mesmo em meio a tudo isso, ele ainda consegue lidar com essas questões de mídia. Então isso tudo faz o Kindan achar o Jae-kyun ainda mais impressionante. A gente acompanha então já que os treinos não param, né? O Jae-kyun tá com os outros meninos treinando incansavelmente, eles mal conseguem acompanhar o ritmo, porque o Jae-kyun ele tá treinando assim igual um louco. E aí a gente tem uma sequência de quadros que mostram isso pra gente, enquanto o Kindan inclusive assiste de perto. O Jae-kyun tá muito estressado, mais uma vez ele volta a ser super grosso com o Kindan, é repreendido pelo treinador, e o treinador ele acaba agradecendo o Kindan por ele ser tão compreensivo nesses dias, porque ele sabe que lidar com o Jae-kyun e cuidar dele durante o tempo que ele cuida não é fácil, ainda mais ele estando tão estressado como nesse momento. Só que claro, né, que o Kindan ele tá sentindo que ele não faz nada pelo Jae-kyun nesse momento. Ele sente que ele queria poder fazer alguma coisa a mais para ajudar, que o que ele faz é ajudar com o aquecimento, ajudar ele a relaxar os músculos, cuida do corpo dele no geral, mas ele queria fazer algo mais para ajudar, porque no final ele sabe que ele só foi junto nessa viagem que é para lidar com a Jinx, né, com aquela superstição que o Jae-kyun tem antes de cada luta. Durante a noite, então, no quarto onde o Kindan ele tá dormindo com o Yonggu, né, o Batata, e o outro colega da academia do Jae-kyun, que eu esqueci completamente o nome, eles estão lá conversando, né, falam sobre como foi o dia. Os dois discutem como o Jae-kyun ele tá assim ainda mais estressado, o treino é ainda mais intenso, como é difícil lidar com ele, que eles estão pisando em ovos o tempo inteiro, e aquilo vai deixando o Kindan numa situação ainda mais desconfortável, porque mais uma vez ele sente que ele não tá fazendo nada. Ele diz que os rapazes são incríveis e que ele queria poder fazer mais para ajudar. Claro que os dois discordam completamente, né? Eles sabem que o Kindan faz muito, ele cuida 24/7 dias da semana, ali 24 horas por dia, 7 dias da semana do Jae-kyun. Então, tipo assim, ele tá num lugar completamente diferente, mas o Kindan não sente meio assim, ele ainda tá meio desconfortável. Então, para tentar melhorar um pouco o astral, um dos rapazes sugere que eles façam um lanchinho à meia-noite para poder conversar, para poder se divertir ali, né, para jogar conversa fora. Afinal de contas, eles foram a uma loja de conveniências antes com os treinadores, pegaram vários lanches, né, ramen, só que eles não podem comer durante as refeições normais, por causa que a refeição do Jae-kyun é muito restrita. Então acaba que eles se cuidam também, né, para não causar uma situação desconfortável e tudo mais. Só que agora eles estão só os três ali sozinhos no quarto, não tem porque eles não fazerem isso.
O Kindan fica meio receoso, mas acaba topando a ideia porque no final das contas ele tá com muita fome. Então vai ter uma festinha de pijama das amigas ali, conversando, comendo comida boa, meia-noite ali, tarde da noite. Então, é claro que o barulho, né, e aparentemente o cheiro, o quadro da Minho faz parecer que o cheiro também afeta isso, mas o barulho acaba despertando o Jae-kyun, que a gente já sabe por uma conversa que ele teve com o Kindan, que ele tem um sono muito leve. Ele aparece no quarto dos meninos, puto dos cornos, dá um puta esporro neles, né? Dizendo que, tipo, ele precisa dormir, que aquela barulheira essa hora da noite acordou ele e tal. Ele tá muito irritado, ameaça os meninos de morte, como de costume. Eles ficam todos nervosos, se desculpam. Só que aí ele tem que descontar em alguém. E é claro, né, que ele vai tirar pra Cristo, como sempre, o Kindan. Ele joga uma latinha de bebida em cima do Kindan e ainda dizendo de maneira super estúpida: não, podem ficar aí, fiquem comemorando aí, né? E ele fala pro Kindan: esse é o melhor jeito de cuidar do meu bem-estar, das minhas condições físicas, né? Não, fica aí. Ele é super estúpido, além de jogar a bebida em cima do Kindan, só que todo mundo fica completamente sem reação, e aí ele vai embora fazendo mais ameaças aos meninos, que se preocupam com o Kindan quando ele sai. O Dan vai dizer que tá tudo bem, mas no fundo ele fica pensando que ele errou feio, assim, ele fica se culpando muito nessa situação, porque ele sabe que o Jae-kyun tem um sono leve e que ele deve estar muito nervoso com toda essa situação da próxima luta, e que o que ele fez foi isso, sabe? Ele basicamente só atrapalhou mais. E que o dia antes do grande dia, porque no dia seguinte é quando eles vão realizar a pesagem do Jae-kyun, né, pra ver se ele tá qualificado para essa categoria. Então nesse dia antes do grande dia, o Kindan sente que só atrapalhou, só criou um final de dia mais tenso, que transformou o dia seguinte, que já era um dia tenso, em um dia ainda pior. Então no dia seguinte é uma sequência desesperada de exercícios e colocar o Jae-kyun em situações que façam ele perder peso. Ele não tem mais como perder gordura ou massa muscular numa situação como aquela, porque ele tem em torno de 12 horas para isso. Então é um momento que é tudo sobre desidratação, basicamente. Ele precisa perder água no corpo para poder ter muito menos peso, porque o nosso corpo tem muita água, é óbvio, né? Todo mundo sabe disso. E ele precisa perder muita dessa água para que o peso dele reduza bastante, para ele poder participar. E por mais que pareça uma situação muito grave, né, muito drástica, ele não tem outra opção. Se ele não fizer isso, se ele não perder algo em torno de 7 quilos em 12 horas, ele não tem como lutar, ele não vai competir se ele não fizer isso. Então começa uma sequência onde ele corre muito, ele fica durante muito tempo deitado, todo coberto, né, inteiro coberto, assim, num calor muito grande, e ele ali com várias cobertas, moletom, tudo aquilo para fazer ele suar drasticamente, tomando banhos muito quentes, banhos escaldantes, assim, para poder fazer com que ele sue cada vez mais. Então a gente vê essa sequência e a ideia, o que tá dizendo pra gente, assim, é como se fosse o dia inteiro daquele tipo de atividade. O Kindan fica ainda mais impressionado com a determinação dele, né, mas também ver ele naquela situação deixou ele muito magro, com uma aparência muito frágil, coisa que ele nunca tinha visto, assim. Então em um determinado momento, quando ele tá ajudando o Jae-kyun a se secar ainda, ele não consegue nem olhar direito pro Jae-kyun, porque ele não consegue ver um cara que ele admira tanto, né, forte como o Jae-kyun, numa situação como aquela, e o Jae-kyun percebe aquele olhar de piedade dele, aquele olhar de pena. Ele briga então com o Kindan, dizendo que a coisa já é difícil bastante sem o Kindan ficar olhando com aquele olhar de pena, sem ficar piorando as coisas, né? Ele detesta ver alguém como o Kindan olhar pra ele daquela forma, então ele briga com o Kindan, expulsa ele dali, dizendo que é tudo bem difícil sem ele já ter aquele olhar pra cima dele. E mesmo ele sendo repreendido pelo treinador, é claro, né, dizendo que por que ele tá sendo tão estúpido com o Kindan, porque ele chega e diz pro Kindan assim, que ele não precisa daquilo ali, que é pro Kindan sumir da vista dele, né, aquilo deixou ele muito irritado. O treinador repreende ele, mas o Kindan diz que tá tudo bem e sai dali, e o Jae-kyun ignora completamente a chamada de atenção do treinador e quer continuar aquilo ali. Eles precisam terminar de perder o peso. O Kindan, então, do lado de fora
da porta do quarto, ele começa a chorar. Então a pesagem acontece dos competidores, né, e o Jae-kyun, ele consegue se qualificar para a categoria, ele tem exatamente os 83 quilos que ele precisava. Claro que ele vai se recuperar para a próxima partida, né, se entende que ele vai ganhar um pouco de peso, porque, bom, faz parte do padrão, né, eles sabem que aquilo parte é desidratação, mas a questão é que ele se qualifica para a partida, então todo mundo fica muito empolgado, eles voltam para casa e ele come alucinadamente, assim, por mais que tenha chamadas de atenção para ele comer com calma, senão ele pode acabar passando mal, e todo mundo fica admirado com a determinação dele. Ele tá ali dizendo que ele achou que ele não ia conseguir, que quase é o fim dele, mas eles estão ali, todo mundo admirado por ele ter conseguido. O Yongu, né, o Yongu fala todo bobão, cara, tu é mesmo uma lenda. E aí tá todo mundo naquela situação, ele tá ali se recuperando, né, recuperando peso, descansando, comendo, né, se fortalecendo novamente. E aí eles recebem uma visita, aparentemente um staff da competição que trouxe um shake proteico pro Jae-kyun, né? E quem abre a porta, quem recebe aquilo é o Kingdom. Então todo mundo fala que, tipo, não entendem por que chegou, afinal de contas eles já tinham recebido uma quantidade ideal de shakes proteicos, de comida, né? Pro Jae-kyun se recuperar e pros outros meninos tomarem também. Aquilo ali meio que ia ficar sobrando, não precisava mais. Então o treinador ainda diz que se o Kingdom quiser, ele pode tomar, os meninos sugerem que ele tome, porque em toda essa situação, né, tensa que eles têm vivido, o Kingdom mal se alimentou. E um shake proteico como aquele pode até fazer bem pra ele. Ele aceita então de bom grado e toma aquilo ali. E aí a noite acaba, né, eles estão todos prontos para a luta, o Jae-kyun conseguiu entrar na categoria e quando eles estão indo embora depois do jantar, o Kingdom no caminho, ele começa a passar muito mal, ele sente o corpo dele inteiro queimar, ele simplesmente cai no chão, ele não chega a desmaiar, mas ele já não tem força para sustentar o próprio corpo. Então assim o capítulo 37 acaba, né, claramente alguém tentou envenenar, sei lá, o Jae-kyun nesse momento, só que o Kingdom acabou tomando aquele shake, então ele acaba meio que salvando o Jae-kyun nesse momento, só que a gente tem que ver se é essa narrativa que a autora vai escolher, porque ela pode transformar isso tudo em um novo problema. Por quê? Ao mesmo tempo que ela pode desenvolver a ideia de que o Kingdom tomou aquilo e acabou salvando o Jae-kyun, faz mais sentido para a narrativa que a gente tem até agora da história ela criar um novo problema. Afinal de contas, se o Kingdom estiver passando mal, ele não vai poder lidar com a Jinx, né? Com a maldição ali, com a superstição do Jae-kyun antes da luta. No começo do capítulo, eu já estava até supondo que ela iria fazer um momento onde o Kingdom, desesperadamente tentando fazer algo mais pelo Jae-kyun, ele iria tomar algumas iniciativas durante o sexo, alguma coisa assim, mas não sei, não dá mais pra ela ir pra esse caminho, ela criou uma coisa um pouco mais desesperadora, assim, então pode ser que o Kingdom lute contra o bem-estar, contra o próprio mal-estar, a situação que ele tá, pra poder satisfazer o Jae-kyun, pode ser que o Jae-kyun acabe se comovendo com aquela situação, então assim, ó, eu acho na real que seja improvável que ele vá se comover, eu honestamente, hoje em capítulo nenhum, em todas as hipóteses que eu desenvolvo, as teorias que eu desenvolvo ao longo do que tá entregando pra gente pros próximos capítulos, eu nunca acho que o que vai acontecer é a melhor. Das teorias que eu penso, que eu proponho aqui pra vocês, eu sempre acho que a pior é a que vai seguir. Mas a questão é, agora a situação que já não tava fácil, porque o Jae-kyun tava mais cuzão do que nunca, tendo que lidar com aquilo tudo, né? O Kingdom se sentindo inútil nessa situação toda e achando ainda que tá atrapalhando, e criou uma nova situação ainda mais problemática na noite antes da luta. Deixa aí nos comentários o que você acha que a autora vai desenvolver a partir daqui, né? O que ela vai propor com essa situação toda pra gente. Eu não sei se você concorda com alguma das minhas teorias, se você tem alguma coisa diferente, se você também acha que o caminho não vai ser o melhor possível, deixa aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!